Olá, querido, olá, querida, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Hoje, falando no capítulo 12, sobre a diversidade dos dons espirituais. Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é, ou o que são os dons espirituais e para quê? Qual o objetivo dos dons espirituais concedidos por Deus. E vamos também, dentro desse estudo, abordar também a questão da importância de que cada membro tem em uma igreja, já que o capítulo ele se divide em duas partes. A primeira é sobre a diversidade dos dons espirituais, que começa no versículo 1 e vai até o 11, e do versículo 12 até o versículo 31, nós vamos ouvir do apóstolo Paulo sobre a importância de que cada membro tem em uma igreja, tá certo? Vamos por parte. Vamos então direto para a leitura para a gente aproveitar da melhor forma possível aqui o nosso tempo. Ok, versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando os gentios eram induzidos e levados para os ídolos mudos, portanto vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Porque a um é dado o Espírito da palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dado a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Muito bem, vamos aqui procurar entender da melhor forma possível, né, essa leitura, a mensagem contida nela, né, o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, tem a nos ensinar através desses primeiros 11 versículos. Ok? Então, nesses primeiros 11 versículos, Paulo se dedica inteiramente em falar sobre os dons espirituais, a sua distribuição, como é feito, né, de quem vem, quem concede à igreja esses dons espirituais, tá certo? Sabemos que o termo espiritual vem de espírito, né? E espírito é uma palavra que no grego é conhecida como pneuma. Quando você ouvir falar de pneumatologia, você está se referindo a estudo sobre o Espírito Santo. Guarde isso, tá certo? Logo, o termo dons espirituais no grego significa pneumatikon. Pneumatikon. Né? É a mesma coisa que dons espirituais no grego. Por que o grego? Porque o grego é a origem da tradução bíblica, né? A origem das palavras, tanto no caso do Novo Testamento, já que o Antigo Testamento tem como origem o hebraico, né? Mas isso o hebraico antigo e o grego antigo, não o atual, é certo? Então, tanto o hebraico antigo como o grego antigo, eles são as principais fontes
que servem para uma boa tradução, né, da palavra de Deus para nós hoje, porque o atual já passaram muitas mudanças, portanto não serve, até porque o que aconteceu naquela época foi registrado naquela época, naquela linguagem, então não pode ser representado pelo hebraico atual, nem pelo grego atual de hoje. Nosso caso aqui trata-se do grego, porque a escrita do Novo Testamento foi escrita no grego, tá certo? Então, a exemplo de Efésios 4, 9 a 16, que foi um assunto que eu abordei no estudo anterior, sem ser o estudo da carta de Paulo, de Coríntios, né? Era de Paulo também, mas referente ao livro de Éfeso. Então, Paulo faz questão de esclarecer à igreja de Coríntio que, embora os dons espirituais sejam concedidos diversificamente, de maneira diversificada, né, no seio da igreja, não há razão para desavença, porque os dons foram concedidos por Deus para o benefício da igreja. Ora, se alguém com um dom diferente do outro, ou até com mais dons do que outro, não há razão para que ninguém arranje confusão, que faça desavença ou até despreze o outro. Não há motivo para isso, porque os dons já estão dizendo, são dons, são dados, são presente, que é concedido por um ser poderoso, no caso Deus. Logo, nós, como seres humanos, não temos capacidade de fazer nada dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, né, do reino de Deus, sem que o próprio Deus nos conceda essas habilidades. E dons espirituais são nada mais, nada menos do que habilidades que nós recebemos da parte de Deus para exercermos determinadas funções dentro da igreja. Seja ela evangelismo, seja ela de educador, de ensino, seja ela de pregador, seja ela de conselheiro, seja ela daquele tipo que tem o dom de curar, de operar milagre, de falar em línguas, de dom da fé. Ora, mas por que todo mundo não tem fé? Nós vamos chegar lá daqui a pouco, vamos por parte para a gente não criar aqui confusão, mas com paciência a gente vai entender claramente o que Paulo está querendo dizer e por que essa diversidade de dom, ou dos dons, né? E o que seria então os dons espirituais? Exatamente como eu já disse, são as habilidades que nós recebemos para exercermos devidas funções dentro da igreja. E quem nos concede é o Senhor. Ora, vamos aqui então voltarmos aqui para os versículos que lemos. Começando aí pelo 1, é evidente. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isto é, não quero que vocês fiquem sem saber, sem conhecer. Ignorante nesse sentido, tá? De não conhecer. Não é que muitos pensam que ignorante é a pessoa que é grossa. Mas não, a ignorância é aquela pessoa que não tem conhecimento de determinadas coisas, ou das coisas. Certo? Versículo 2. Sabeis que ainda quando gentios, eras induzidos e levados para os ídolos mudos. Gentios, para quem não conhece, aplica-se a todo aquele que não conhece a Deus. Na linguagem dos judeus, todo aquele que não era judeu considerava-se gentil, porque não conhecia Deus, não fazia parte do seu reino. Logo, nós aqui, ou qualquer outra pessoa de outro país, que não somos judeus, logo nós éramos gentios para eles. E o evangelho chegou até nós pela graça de Deus, porque Deus assim planejou. Mas isso aí é um outro assunto, a gente vai deixar por aqui. Então, Paulo chama a atenção da igreja de Corinto porque eles, antes, como gentios, antes de receberem a Cristo como Salvador, eles eram induzidos e levados para os ídolos mudos, isto é, praticando as coisas relacionadas a ídolos, como as pessoas fazem até hoje, né? E a gente também não vai entrar muito nesse detalhe, porque o assunto que nos
chama aqui a atenção os dons espirituais e vamos aproveitar o tempo falando acerca dos dons espirituais. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. É impossível que alguém que esteja na presença do Senhor, alguém que nasceu em Cristo, alguém que tenha de fato Deus na sua vida, que faça parte do reino de Deus, é impossível que uma pessoa dessa amaldiçoe a Jesus. E o que seria amaldiçoar? Seria desprezá-lo, ele como Senhor, seria dizer que ele não é quem ele é, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo, e maldizer. Seria maldito seja. Quando a pessoa está com muita raiva de alguém que despreza, né? Maldito seja fulano, maldito seja isso que aconteceu. Então, assim, jamais alguém que realmente tenha Deus verdadeiramente em si vai amaldiçoar Jesus de maneira alguma, vai dizer Jesus é maldito, muito pelo contrário. Assim como a conclusão do versículo diz, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Este dizer Senhor aqui, nós precisamos entender que não se trata apenas de uma declaração verbal, não é? Porque isso, até os demônios reconhecem que Jesus é Senhor e sabem que Ele é. Mas eu creio que o apóstolo Paulo está se referindo aqui quando a pessoa realmente confessa que Jesus é Senhor, porque sabe o que está dizendo. Ele é Senhor, porque Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor dos meus sonhos. Ele é Senhor dos meus conceitos. Ele é Senhor das minhas ações, das minhas vontades, dos meus desejos. Ele é Senhor da minha vida. Ninguém pode dizer isso se não for pelo Espírito Santo. Para alguém declarar uma confissão dessa, o Espírito Santo tem que estar na pessoa. Entendido? E a gente pode até fazer aqui uma comparação com o texto de Mateus 7, 20 e 21, quando Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Parece haver aqui uma controvérsia entre as palavras de Paulo e as palavras de Jesus. Mas espera aí, não há controvérsia. Vamos entender os momentos e a razão, o porquê de as palavras estarem diferentes uma da outra. Porque quando Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, nós podemos tirar disso aqui o quê? Que verdade a gente pode tirar daqui? Ora, se alguém, mesmo confessando Jesus, mesmo confessando o Senhor, não fazendo parte no reino de Deus, Jesus não, porque aqui Jesus é quem está falando, e está falando de um povo que poderia declarar Senhor, Senhor referentes a Deus. Vamos entender isso. E mesmo assim, nem todos entrariam no reino de Deus. Assim como muitos hoje declaram Jesus como Senhor, mas que não faz parte do reino dele. Como é que nós vamos entender isso? Ok. Declarações falsas, falsos profetas costumam sempre usar o nome de Deus para poder alcançar determinados objetivos. Usam a palavra de Deus para alcançar os seus objetivos. Os falsos profetas sempre houve, tanto no Antigo Testamento como existe hoje, tá certo? Mas qual é a diferença aqui entre as palavras de Jesus e a de Paulo? Jesus está se referindo a falsos profetas que operavam milagre, que ensinavam em nome do Senhor, como ele disse. Muitos virão naquele dia dizendo, Senhor, não operamos em teu nome. Veja que aqui ele já se refere mesmo à pessoa do próprio Jesus. Porque está falando do que vai acontecer ainda. Naquele dia, isto é, dia do juízo. Em teu nome nos expulsamos demônios, tudo mais. Jesus vai dizer para eles, na verdade, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Está se referindo exatamente a falsos crentes, porque crente é crente, mas há alguns que infelizmente se vestem, né, de ovelha, mas são lobos. Jesus próprio falou sobre isso. E lembrando aqui que Jesus está em um contexto um pouco diferente do de Paulo. Jesus está falando aqui, muito embora aponte para ele, né, ele está falando no sentido de Senhor, Senhor,
possa ser que esteja se referindo a Deus. E Paulo aqui já se refere diretamente à pessoa de Jesus. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor sem que o Espírito Santo esteja nele. Jesus diz, muitos dirão Senhor, mas não entrarão no reino de Deus. Então quem não entra no reino de Deus jamais pode ter nele o Espírito Santo. Jamais pode fazer parte do reino de Deus. Há controvérsia? Não. Apenas momentos diferentes e compreensões claras do texto. Jesus está se falando dos falsos profetas, né? Ou melhor, Jesus está falando dos falsos profetas. Paulo está falando dos verdadeiros que pronunciam o nome de Jesus, que confessa Jesus como Senhor. Vamos entender isso claro, né? Então, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, muito embora haja na igreja pessoas de diversos dons, né, sendo distribuídos entre as pessoas, não podemos esquecer que quem me deu o dom da palavra foi o mesmo que deu o dom da fé àquele outro que não tem o dom da palavra. E vice-versa. O mesmo que deu o dom da fé ao outro é o mesmo que me deu o dom da palavra. No entanto, os dois são um só. Ora, digamos aqui que alguém valorize muito, né, o dom de cura. Né? Isso é um dom que eu acredito que todo pregador do evangelho gostaria de ter. Que você chega numa casa, encontra pessoas doentes, situações delicadas, e a gente fica com o coração partido porque gostaria de ver aquela pessoa sendo curada. E a gente até ora ao Senhor, mas nem sempre isso acontece. Eu confesso, é um dom que eu não tenho, dom de cura. Gostaria de ter? Sim. Mas se o Senhor não quis me dar, eu não vou ficar triste por isso, nem vou ter inveja daquele que tem. Porque o mesmo Deus que deu o dom para mim, de alguma forma, um outro tipo de dom, deu o dom a outras pessoas que eu não tenho. Isso é motivo para discórdia, para desavença? Não. Porque Deus deu esse dom a cada um para um objetivo, para o bem comum de todos, tá certo? Eu não posso ter todos os dons, ninguém pode ter todos os dons, logo há essa diversidade de dons, cada um com o seu. Sabe aquela pessoa que você parece que não tem importância nenhuma? Ela tem sim sua, porque ela não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe conversar, fica ali no seu cantinho caladinho. Quando a gente partir para o final do capítulo, eu vou explicar melhor sobre isso, a importância que essas pessoas têm, tá certo? Então há diversidade de dons, mas o Senhor, o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Queridos, tudo o que acontece em uma igreja que seja positivo, que sirva para exaltar o nome do Senhor, pode ter certeza, só pode ser concedido por Deus, não é mérito de ninguém. Não é habilidade própria de ninguém, porque fulano é melhor do que Beltrano. Eu sou melhor do que você, porque você é melhor do que eu. Não. Se você faz algo diferente de mim, ou eu diferente de você, nós precisamos entender que toda essa ação vem do Senhor e não é nossa. Portanto, toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. A nós cabe nos alegrarmos, nos exultar diante do Senhor, glorificar o Senhor porque Ele quis usar, né, alguém tão pequeno como nós, tão falho, de alguma forma ou de outra, seja o dom que nós temos, Deus nos deu porque Ele quer nos usar dessa forma. Então vamos louvar o Senhor por isso e não ficar criando problemas porque fulano tem um dom, eu não tenho, eu tenho um dom e fulano não tem. Diferente que isso. É teu, é meu, não. É o Senhor quem deu. Para o uso de quem? O nosso orgulho, a nossa soberba? Não. Para o uso da sua obra aqui na terra. Então devemos pensar dessa forma e usar tudo que Deus nos concede para o engrandecimento do seu nome e execução da obra da sua igreja, que é propagar o seu reino aqui na terra, levando homens e mulheres a encontrar o caminho da salvação que é Cristo. Guarde isso na sua vida, meu amigo. Guarde isso no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus. Olha o versículo 8. Porque
A um é dado o espírito da palavra de sabedoria. Vamos grifar aqui, dá uma pausazinha aqui somente. Palavra de sabedoria. Nem todo mundo tem esse dom. O que seria uma palavra de sabedoria? Sabe aquela pessoa que conversa com você, que dá gosto de você ouvir? Porque são palavras que abrem os olhos, que te abrem horizontes, palavras que te tiram às vezes do chão, palavras que te faz ver aquilo que você não estava conseguindo ver mais, palavras que te edificam, palavras que abrem a sua mente para entender determinados textos bíblicos que você nunca imaginou que seria daquela forma. Essas pessoas têm palavras concedidas, dom de sabedoria concedida por Deus. Palavra de sabedoria. São todos que têm? Não. Tem gente que quando abre a boca, misericórdia. Você se sente até mal em ouvir. E o mesmo versículo completa dizendo que o mesmo Espírito também concede palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Conhecimento é a mesma coisa que sabedoria? Não. Já falamos isso aqui em outros momentos, mas vale a pena repetir. Conhecimento não é sabedoria. A sabedoria pode vir em detrimento do conhecimento? Até pode. Mas não é a mesma coisa. Porque muitas das vezes nós nos abastecemos de conhecimento, e o conhecimento pode ser adquirido na escola, pode ser adquirido no dia a dia, não necessariamente através da Bíblia, entendendo que todo o nosso viver, ele é, com certeza, guiado por Deus. Deus permite que eu e você viva. Deus nos concedeu uma mente brilhante, capaz de ouvir, de aprender, de adquirir conhecimentos e informações diversas. Agora, se Deus quiser também bloquear a minha e a sua mente para não entendermos nada daquilo que a gente está participando, ouvindo, a gente também não vai aprender nada. Certo? Mas não podemos negar que, de acordo com a vontade de Deus, conhecimento você adquire aí, entendeu? Em qualquer lugar que você queira aprender, você queira adquirir, você vai adquirir conhecimento. Mas o conhecimento das coisas de Deus é diferente. Você só vai adquirir na direção do Espírito Santo. Então é desse conhecimento que o apóstolo Paulo está se referindo. E nem todos têm essa habilidade também de adquirir esse conhecimento. Mas o Espírito Santo concede a quem ele quer, tá certo? Versículo 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Nem todo mundo não tem fé? Depende, querido. Eu tenho fé, você tem fé. Fé que salva. É uma fé que Deus concede para todos aqueles que desejam alcançar a salvação. A fé que nos leva à salvação. Essa é a mais importante de todas, porque você precisa, acima de tudo, você precisa ser salvo. Certo? Não importa o tamanho da fé, desse tamanho ou uma coisinha de nada, mas que seja o suficiente para você crer que Jesus é o Senhor e Salvador. E com ela você vai chegar à eternidade na presença de Deus. Você quer algo mais importante do que isso? Mas em contrapartida tem nada a ver com contrapartida, mas além disso, né? Tem aquela fé, aquela pessoa, aquela fé inabalável, que mesmo diante das catástrofes da vida, mesmo diante dos desastres da vida, ela acredita seguramente que algo bom vai acontecer, que tudo isso de ruim vai passar. É aquela pessoa que tem aquela capacidade de, com essa fé, encorajar outros que estão desanimados, muitas das vezes até perdendo um pouco de fé que tem. Né? Tem muita gente que, diante da demora para ser atendido em determinadas coisas, já querem desistir de acreditar em Deus e acreditar nas coisas. E aí você vê aquela pessoa com aquela fé que chega e que te anima. Não podemos deixar de acreditar, vamos continuar confiando. Não aconteceu ainda e nem sabemos que vai acontecer, mas não podemos perder a fé. Todos os crentes, irmãos, que você conhece, meu amigo, tem esse tipo de fé que faz questão de acender a sua que já está se apagando? Não, nem todos têm. Então, quem tem esse dom, ele está ali com um objetivo.
ajudar aqueles que já não têm, tá certo? Deus concede a cada um tipo de dom para o quê? Para o bem de todos, como a gente já viu aqui, para o bem comum de todos, né? O benefício comum do versículo 7, tá certo? E o dom de curar foi aquele do qual eu já falei, nem que nem todos têm, é um dom importante, mas Deus não vai conceder a todos, certo? Versículo 10, a outro a realização de milagre. Esse todo mundo quer, né? Todo mundo hoje quer ser um operador de milagre. E olha, esse é perigoso, porque ele está dentro do desejo de todos, e aí é que muitos entram como um falso profeta, falsos operadores de milagre, enganando multidões de pessoas. Vamos tomar cuidado. Se o Senhor quiser te conceder o dom de operar milagre, seja qual for o tipo, milagre é aquela coisa impossível de acontecer aos olhos humanos, que acontece tão somente pela ação divina. Você é apenas um instrumento. Se você tiver esse dom, não se orgulhe, não se ensoberbeça, porque foi Deus quem agiu, não você. Você foi apenas um instrumento. Deus te concedeu o dom, então não se sinta melhor do que os outros, tá certo? Vamos moderar, vamos deixar que o Senhor seja exaltado e não a gente, porque a gente apenas, graças a Ele, é honra demais, somos instrumento, ou não tem melhor do que isso. Fazer tudo para a glória de Deus. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Assim deve ser a mente de todos os cristãos que são verdadeiros. Versículo 10, né? A outro a realização de milagre e a outro a profecia. Nós, falando de profecia, nós temos que dar um esclarecimento, queridos. Profecia. A profecia no Antigo Testamento, ela tinha um único objetivo: transmitir a mensagem de Deus aos homens. E essa mensagem, ela especificamente tem que ter 3 características. Primeira característica é a palavra. Eu estou colocando assim primeira, mas pode variar a ordem, não importa. Mas é importante que tenha essas 3 características. Exortação, corrigir, tá certo? Porque era o que mais era necessário na época dos profetas, era corrigir o povo vivendo errado. Corrigir, consolar, não é? A pessoa talvez está numa situação desanimadora e vem aquela palavra, aquele alento de Deus que consola você, que te reanima. E também de revelação, que te mostra as coisas que estão por acontecer. Então, se nós estudarmos a história dos profetas, elas estavam exatamente especificada dentro dessas 3 características. Então a mensagem de Deus, no sentido profético, ela tem que ter essas características de exortar, de corrigir, né? Mesma coisa, de consolar e de revelar algo que ainda está por acontecer, ou seja, o oculto. Então, entendendo que na época dos profetas não existia escritura, as escrituras foram sendo formadas à medida em que os profetas iam revelando as mensagens do Senhor, transmitindo ao povo, e as profecias iam acontecendo, então tudo ia sendo registrado. Hoje nós temos o quê? A Bíblia, diante do quê? Diante dos fatos profetizados, dos fatos anunciados e acontecidos, do Antigo ao Novo Testamento. Por isso hoje não se faz mais necessário a revelação de coisas ocultas como as pessoas hoje querem valorizar tanto. Eu não estou dizendo com isso que Deus esteja impossibilitado de revelar algo a mim e a você, mesmo que não seja diretamente da Bíblia. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, tá certo? Mas o dom da profecia, o profeta, especificamente falando do ponto de vista do Antigo Testamento, Jesus deixou bem claro, lá em Lucas 16:16, que a lei e os profetas duraram até João Batista. E a partir daí vem o reino de Deus. Mesmo que você veja o termo profecia como aqui, mas a profecia aqui, ela deve ser entendida aqui no Novo Testamento como aquele
que transmite a palavra de Deus. Aquele que recebe o dom da palavra. Porque nem todos têm essa habilidade de ler um texto e tirar a mensagem dela e expor às pessoas, esboçar para as pessoas. Às vezes de um versículo você faz aí uma mensagem de 1 hora, meia hora, depende, né, da habilidade que cada um tem. E de como o Espírito Santo, né, porque tudo vem do Senhor, como o Espírito Santo deseja usar a pessoa. Entende, querido? Então vamos ver profecia aqui no Novo Testamento, no mesmo perfil do Antigo Testamento, de maneira um pouco diferente, né? Transmitir a mensagem de Deus, mas não aquela mensagem oral direto da pessoa. Eis que o Senhor está me revelando, como era na época dos profetas. Cuidado, porque por causa disso, hoje, muitas pessoas usam o nome de Deus em vão, revelando coisas que Deus não revelou nada, porque tudo que Deus deseja que o homem conheça está aqui, ó, na Bíblia. Eu tenho certeza disso. Por quê? Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus para os homens. Tudo que os profetas falaram antes de Cristo, tudo apontava para Jesus. Logo, Jesus é o cumprimento de tudo. Eu preciso mais de profeta dentro da visão do Antigo Testamento para quê? Porque tudo que Deus quer que eu saiba para viver e fazer certo ou errado, ou não fazer o errado, está aqui na palavra dele, certo? Então vamos tomar cuidado aí com essa questão de profeta. Isso é um perigo, tá certo? Então, dom de língua. A língua, então, é um caso mais sério, né? Porque hoje em dia é moda, todo mundo quer falar língua. Ah, mas não é bíblico, não está aqui. Sim, está aqui. Mas quantas vezes você vê na Bíblia a questão, né, falando de manifestação de língua? 3 vezes no livro de Atos. Atos capítulo 2, dia de Pentecostes. Atos capítulo 10, Pedro lá na casa de Cornélio, aquele momento do encontro de Pedro com Cornélio. E Atos capítulo 19, onde Paulo se encontra com alguns discípulos da época de João Batista, que não tinham conhecimento de Jesus e que nunca ouviu falar que houvesse Espírito Santo. O texto deixa isso muito claro. E a Bíblia diz que quando Paulo começa a falar com eles e põe a mão sobre eles, se eu não estiver equivocado aqui no texto, né? Mas é Atos 19, eu tenho certeza, eles começaram a falar em língua, por quê? Para notificar que o mesmo Espírito que manifestou aqueles discípulos de João Batista era o mesmo Espírito que foi derramado no Pentecoste, em Atos 2. Assim como aconteceu com Pedro, né, com Cornélio e os que estavam com ele diante de Pedro, lá em Atos capítulo 10. Mas por que isso? Porque Cornélio era gentio. E Pedro não podia, como judeu, não podia entrar na casa do gentio, muito menos falar de Jesus para eles. Era proibido pela lei. Pedro teve que dar explicação à igreja de Jerusalém quando voltou. Se você ler o capítulo 11 de Atos, você vai ver isso claramente. Então a defesa de Pedro foi, ora, como podia eu negar a palavra de Deus, o batismo a essas pessoas que também receberam o dom do Espírito Santo como nós? Então, mediante essa declaração de Pedro, eles deixaram Pedro em paz e entenderam que o evangelho devia ser anunciado não só para os judeus, mas para toda a humanidade, todo aquele que deseja ouvir e crer. Então, falar em língua para criar confusão na mente das pessoas, eu não vejo isso como algo de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus vai usar a mim e a você para falar em língua se for necessário. Porque o objetivo da mensagem na igreja é a edificação de todos. Não é para o bel prazer de um só, que fala em língua para dizer que é cheio do Espírito Santo. Alguém vai perceber que você, que eu, que nós somos cheios do Espírito Santo diante das nossas ações do dia a dia, nosso comportamento, nosso testemunho de vida é que vai mostrar que nós somos cheios do Espírito Santo. Não é por chegar em um culto, num púlpito e começar a pular e dançar e falar em línguas, sem ninguém entender nada e sair lá cheio de confusão na mente. Onde é que Deus está aí? Então vamos avaliar bem isso aí. Se você quer entender melhor essa questão, você precisa ir até o capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu não vou falar dele agora porque eu ainda vou chegar lá.
mas é importante ler esse texto e procurar entender. 1 Coríntios capítulo 14. Existe o dom? Existe. Mas é essencial usar na igreja? Não é. Só se Deus quiser que você use, mas com um propósito. Se não for, se você usar, você vai criar confusão, não vai edificar ninguém. Portanto, é melhor que não use. O apóstolo Paulo diz claramente no capítulo 14, tá certo? Então, queridos, os demais versículos desse capítulo, Paulo faz uma analogia, né, do corpo humano em relação à igreja, e ele faz uma comparação, né, entre o corpo humano que... Permita-me fazer aqui um apanhado por cima, um resumo, porque o tempo não me permite mais fazer essa leitura. Você pode ler aí a sua Bíblia. Paulo faz aqui uma analogia entre o corpo humano e a igreja, no sentido que o corpo humano é um organismo, a gente sabe disso, mas que tem diversos membros. E cada membro tem a sua devida importância para um bom funcionamento desse corpo. Ora, a igreja é tida como o corpo de Cristo, tá certo? Então, cada membro, independente da denominação, importa que seja crente verdadeiro. Deixar isso bem claro. Então, cada membro cada pessoa é um membro desse corpo. Portanto, logo, todos os membros são importantes. E ele diz aqui, o pé não pode dizer que não é do corpo porque não é mão, ou vice-versa. A orelha não pode dizer, vou usar aqui de uma maneira que pode estar um pouco diferente da leitura, mas sem fugir da veracidade. A orelha não pode dizer que não é corpo porque não é a boca, que não é do corpo. O dedo não pode dizer que não é do corpo porque não está no pé, o dedo da mão, né? Ou o nariz não pode dizer que não é do corpo porque não é orelha. Nariz é nariz, orelha é orelha, mão é mão, pé é pé, mas tudo faz parte desse corpo. E cada um tem a sua devida importância. Até aqueles, como o apóstolo diz aqui no texto, que nós julgamos ser menos honroso ou decoroso, a gente cuida dele com muito mais cuidado, com muito mais mimo, que são aquelas partes do corpo que ninguém quer mostrar, são delicadas, que vocês sabem do que estou falando. Qual a importância que tem para o seu uso do dia a dia? Se formos analisar de um ponto de vista social, nenhum, mas para a sua particularidade tem sua utilidade e você protege ele muito mais do que as suas mãos, por exemplo. Seus pés, por exemplo. Seus pés você não anda calçado com ele, né? Mas as mãos, olha só. Você bota a mão em tudo que você vai fazer. Você vai fazer uma limpeza, digamos aqui, vou usar algo aqui bem sujo mesmo. Uma caixa de gordura da sua casa ou um vaso sanitário entupiu. O que é que você vai fazer? Você tem que usar as mãos para desentupir, para limpar. Ah, mas pode usar uma luva. E se não tiver uma luva? Você vai deixar de fazer? Não, você vai ter que usar suas belas mãos, que é útil demais. Você não tem aquele tanto cuidado como tem com outras partes que você nem usa no dia a dia assim para tanta coisa. Entendeu, querido? Logo, todos os membros são de suma importância numa igreja. Até aquele que quase nem fala, né? Chega ali no cantinho dele, fica ali caladinho, não colabora com muita coisa, mas eu quero lhe dizer que só o fato dessa pessoa estar ali presente já é motivo de grande alegria para a igreja, principalmente para um líder que se preza, que sabe valorizar cada membro de sua igreja. Mesmo que aquela pessoa seja quietinha, mas ela é importante. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, meu amado, que se um membro, conforme a palavra diz, estiver funcionando de maneira irregular, com certeza vai prejudicar o funcionamento da igreja. Tá certo? Vai prejudicar. Se o seu corpo tiver com um pequeno machucado na pontinha do seu dedinho aqui, vai atrapalhar as suas ações, todas as ações que você for fazer, vai atrapalhar. Então imagine uma igreja com alguém agindo de maneira disfuncional, agindo de maneira incorreta. Se tiver um membro complicado, já é um problema. Agora imagine se tiver mais de um.
Por isso a Igreja de Cristo deve trabalhar tanto no coletivo, mas principalmente no individual, para que cada membro possa estar vivendo corretamente diante do Senhor, para que assim a igreja alcance o seu objetivo, que é propagar o reino de Deus aqui na terra para as pessoas que precisam ouvir. Que Deus te abençoe, querido. Até a próxima, em nome de Jesus.